Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão dominical. Nesse ano, nós estamos tendo certas celebrações que estão ocorrendo no domingo e que, portanto, substituem a liturgia dominical. Entre elas, agora, nesse domingo, a comemoração de todos os fiéis defuntos. E por isso, nesta data, esta comemoração, ou seja, este dia de memória e intercessão, tem uma possibilidade imensa de leituras. Um dos dias que a igreja permite que nós escolhamos as leituras quase que ao léu, assim, com uma possibilidade imensa, claro, obedecendo uma certa lógica, o enfoque que o presbítero que fará a homilia quer dar, ou a equipe de liturgia preparou. Mas qual é a razão essencial da palavra de Deus, qualquer que nós ouvirmos neste dia? O primeiro elemento é lembrar a cada um de nós que nós morreremos. A nossa vida tem um fim. Nós só não morreremos se Nosso Senhor voltar antes da nossa morte. Assim nos ensina a igreja. E saber que nós morreremos nos faz viver melhor. Ou seja, a morte nos ensina acerca da vida. A morte nos ensina de pensar que se o tempo é escasso e a nossa vida passa, os nossos dias passam como a laçadeira do tear, como diz o autor sagrado, nós precisamos aproveitar bem para viver naquilo que passa, escolhendo o que não passa. Ou seja, com a clareza de que todo ser humano terá que comparecer diante do tribunal de Deus, naquilo que a igreja nos ensina a ser o juízo particular. E naquele momento do juízo particular, o que se seguirá, naquele instante, é a definição eterna do que nos acontecerá. Se nós iremos ao paraíso porque acolhemos a Cristo e escolhemos viver com Ele, ou, se infelizmente, nós seremos destinados à danação eterna, ao inferno. É no juízo particular que acontece exatamente no momento da morte que nós temos esta definição. Mas vejam, se a pessoa está condenada ao inferno, e Deus nos livre a todos disso, ela irá ao inferno diretamente. Mas se a pessoa for salva, ou seja, ali no juízo particular a sua sentença for a salvação eterna, ainda há um elemento. No céu só se entra santo. E justamente por isso, com a morte, se finda aquilo que a igreja chama de tempo meritório, em que nós podemos ir com a graça sempre, mas crescendo, ganhando méritos, recebendo indulgências, confessando-nos, podendo nos arrepender das nossas culpas e assim ir purificando a nossa alma para chegar o mais rápido possível ao céu. Mas aqueles que foram salvos e que morreram ainda em estado de imperfeita santidade ou de perfeita santidade, não atingiram a perfeita santidade, viverão a experiência do purgatório, ou seja, de serem purificados dos seus pecados. Todavia, meus irmãos, na experiência do purgatório, nós estamos dentro daquilo que a igreja nos ensina do tempo imeritório, ou seja, os irmãos que estão no purgatório, a igreja padecente, não consegue méritos para si mesma. Ela pode conseguir méritos para nós. Os irmãos que estão no purgatório intercedem por nós. Mas a igreja, e por isso o dia de finados, a igreja que milita e a igreja que triunfa, se solidariza com os irmãos que padecem em experiência de purgatório e intercede por eles para que possam logo chegar à visão beatífica. É justamente por isso que hoje é um dia que a igreja nos dá de ganhar méritos para as almas do purgatório, de interceder por elas, de rezar por elas,
de maneira especialíssima pela celebração da Eucaristia. Vejam, meus irmãos, como a celebração da Eucaristia, ela é a celebração de atualização do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E se né, pelo mistério pascal que nós encontramos perdão dos nossos pecados e salvação, é claríssimo que a missa pode e deve ser aplicada pelos defuntos. Não só por eles, né, mas também por eles. E justamente por isso a Igreja hoje nos dá também como um dia de intercessão, de sufragarmos, ou seja, de conseguirmos méritos em Cristo sempre, porque os méritos todos pertencem a Cristo, mas pelas nossas boas obras, pela celebração da Eucaristia, pela visita ao cemitério, pela aplicação das indulgências em favor das almas do purgatório, para que, né, estes irmãos tenham a sua pena, né, de purificação abreviada e possam encontrar-se com o Senhor. No fundo, meus queridos irmãos, e aqui tem algo de muito bonito, a Igreja tem uma fé profunda, enraizada de que os vínculos de caridade que vieram do nosso batismo não são dissolvidos. Os membros da Igreja estão unidos. A Igreja que triunfa, os santos, celebram a adoração plena de Deus, esperando o dia da ressurreição. Então, em suas almas, adoram a Deus, esperando o juízo final para que também com seus corpos louvem a Deus. A Igreja que padece, unida à Igreja triunfante, recebe do céu intercessão. Mas a Igreja que milita é desejada tanto pela Igreja padecente, porque já são salvos, quanto pela Igreja triunfante. E a Igreja que milita recebe a intercessão dos irmãos do purgatório, dos irmãos do céu, e pode e deve ela própria interceder pelas almas do purgatório. Ou seja, todas essas três dimensões da única Igreja de Cristo, Igreja militante, Igreja padecente e Igreja triunfante, que é o grande sinal do que é a Igreja, estão unidos em comunhão de amor. Porque em Cristo o amor sempre une e não pode existir separação plena daqueles que estão em Cristo. Que esse dia seja um dia de celebração da vida, de celebração da ressurreição e de intercessão pelas almas benditas do purgatório, que salvas ainda precisam de purificação para entrar em eternidade feliz. Deus te abençoe.